Vamos agradecer a Deus por este momento, cumprimentando a todos que estão aqui e lembrando da alegria de estarmos juntos. E vamos tentar nos lembrar e sentir as bênçãos que Deus derrama sobre nós seguidamente, de forma tão natural, que muitas vezes nem percebemos. E que Deus abençoe o planeta Terra e abençoe toda a população da Terra. Então, que tudo corra bem, né, minha gente? E nesse resto de semana. E que nós hoje trabalhemos o brilhe a vossa luz. Foi um mandamento de Jesus e que André Luiz especificou melhor e detalhou melhor no livro Apostilas da Vida. Mas nós consultamos outras fontes também. E queremos dizer que nosso amado Mestre Jesus, em muitas passagens, ele nos ensinou a humildade. Entretanto, meus irmãos, quando nos recomendou que ao fazermos um gesto de caridade, seja caridade material, ou então espiritual, emocional, que tipo de caridade for, que nós não sejamos ostensivos, que não nos exponhamos para que pensem que nós somos bonzinhos, somos caridosos. E ele então diz que a mão esquerda não saiba o que a direita fez. E, mesmo assim, nós temos, de uma outra forma, um compromisso social e espiritual para com o nosso próximo. Quando Mateus registrou em seu evangelho, uma outra recomendação de Jesus está em Mateus 5, no versículo 6. Quando Jesus diz: brilhe vossa luz também diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 16. Então, essas nossas boas obras devem ser vistas por todos. Não é a caridade que nós fazemos no silêncio, com discrição. É agora para que todos vejam as nossas boas obras e temos esse dever, porque todos irão agradecer a Deus e nós estaremos cumprindo um dever, é uma coisa pública. Deus nos usou para praticar aquela determinada obra que beneficiará a todos. E os que se sentem beneficiados por tais obras é que espontaneamente vão agradecer a Deus ao contemplá-las e delas auferirem benefícios. Em geral, os administradores públicos, prefeitos, governadores, presidentes de um país, têm a obrigação de fazer suas boas obras em prol de todos. E essas boas obras não são ato de bondade, não são nenhum ato de caridade, como quando nós damos esmola, não é o caso. As boas obras de que ora falamos não são favor, são, isto sim, obrigação, e obrigação séria. O próprio Jesus diz textualmente: brilhe também vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Os agradecimentos vão para Deus em primeiro lugar, não obsta que também o autor das boas obras seja contemplado com agradecimentos. Uma vez que o homem público foi eleito por seu povo, ele passa a ter muitas obrigações morais perante Deus. Não só os homens públicos têm que realizar boas obras. Os pais de família, os professores, os médicos, os garis, os líderes religiosos, os policiais e muitos outros, ou todos nós. Conheci um senhor austríaco quando eu estava fazendo um curso na França e nós éramos convidados a conversar em francês para a desenvoltura nossa. Ele então contou que não era em Viena propriamente, em geral no país, eles, tanto os garis quanto os médicos tinham o mesmo salário, porque era tão importante para eles o trabalho de um gari quanto de um médico. Então, já quando nós oferecemos uma esmola ao nosso semelhante, aquele que nos estendeu a mão pedindo comida, pedindo uma ajuda, essa ajuda não pode nem deve ser ostensiva. Mas nós devemos
ser discretos, e com as obras públicas nós temos que realmente agradecer quando nós temos um bom governante, homens trabalhadores, mulheres trabalhadoras, fazendo bem a todos. E como o nosso trabalho de hoje se intitula Brilhe Vossa Luz, nós vamos falar quão fulgurante é a luz de Jesus e não a nossa pequenina luz. Ele que deu a própria vida em favor da humanidade inteirinha, sem discriminação alguma. Por nossa causa, Jesus veio viver a vida material aqui na Terra, planeta de provas e expiações. Desprezou tudo que a nossos olhos são coisas ou situações ou cargos favoráveis, confortáveis e cômodos. Ele não se preocupou com o conforto, com projeção social ou com outro fator de vaidade. Jesus viveu como um ser humano e que já prescindia desses artifícios. Repudiou o conforto físico, a começar por escolher o seu local de nascimento, um estábulo, e o seu primeiro bercinho, a manjedoura. Jesus, Espírito puríssimo, vivendo como ser humano, não se deixou seduzir, pelo contrário, repudiou títulos, aparência requintada, moradia imponente. Jesus nem tinha onde repousar a cabeça. Isso está em Mateus, no capítulo 8, no versículo 18. Mas, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, nós temos várias citações sobre o passado de Jesus, antes de nós o conhecermos. Mesmo há bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro ou extremo. Emmanuel nos relata que, trabalhando sempre, Jesus, há muito tempo, recebeu de Deus a incumbência de dirigir uma comunidade de espíritos puros. O que fazem esses espíritos puros? Cooperam na direção da vida das coletividades planetárias do nosso sistema solar. E foi designado por Deus, Jesus, para formar o lindo planeta Terra, o que aconteceu há mais de 4 bilhões e meio de anos. Entretanto, há pouco mais de 2.000 anos, Jesus se submeteu ao constante convívio conosco, incipientes criaturas deste orbe. Ele encarnou na Terra. Veio com o propósito de nos ensinar o amor no mais alto sentido da palavra. Jesus veio à Terra em sublime missão, dando toda a sua atenção e carinho aos doentes, aos rejeitados, aos pobres, aos excluídos. André Luiz nos reitera que Jesus foi e será e sempre será nosso mestre, nosso salvador, nosso companheiro, amigo certo, em qualquer momento, em qualquer problema que tenhamos. E também André Luiz considera que Jesus, e todos nós sabemos disso, nasceu como judeu, porque naquela época os judeus eram o único povo monoteísta, ou seja, o único povo que acreditava num só Deus. E a grande proporção era de pagãos. Os judeus se pautavam pela lei de Moisés, que é dividida em 2 partes. A primeira parte, a lei de Deus, são os 10 mandamentos aqui que ele recebeu mediunicamente. E segundo, as leis de Moisés propriamente, de cunho administrativo, porém duras e cruéis, com a finalidade de conter um povo ainda muito indisciplinado e materialista. Aos poucos, Jesus foi suavizando as austeras e cruéis leis de Moisés. Essas leis revelavam um Deus severo, que estabelecera castigos assustadores. Para termos uma ideia da crueldade dessas leis, basta citarmos 2 apenas. A primeira lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Então seria uma eterna vingança, nunca pararia. E a segunda divisão das leis cruéis é a morte por lapidação, ou seja, a morte por pedradas, que
era destinada às mulheres que cometessem adultério. Jesus, então, nos apresentou as leis de nosso divino Criador, soberanamente bom e justo, um Deus maravilhoso, que em vez de punir suas criaturas quando erravam, e até hoje quando nós erramos, estabeleceu em suas leis um automatismo divino que se revela pela consciência de cada um de seus filhos. O próprio indivíduo, prejudicando, lesando ou até matando um semelhante, tem imediatamente acionado a sua consciência. Então, o automatismo divino da consciência pesada vai fazer aquele que impôs o sofrimento a alguém desejar experimentar o mesmo tipo de dores, infortúnios, desditas, padecimentos que impôs ao outro numa vida pregressa ou até nesta mesma vida. Esse processo é a expiação, expiação, tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 7. E também existe um ditado muito saboroso na voz do povo, que é: tudo que você faz na vida, a vida te devolve. Inúmeros são os divinos ensinamentos de Jesus, educando-nos espiritual e moralmente. Ele, porém, enfatizou, para nosso aprendizado, os 2 mandamentos mais importantes, conforme o que foi registrado por Mateus, no capítulo 22, nos versículos 37 a 39. O primeiro mandamento é que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E o segundo é aquele mandamento em que Jesus nos manda amar o próximo como a nós mesmos. Se toda a humanidade da Terra já tivesse em condições de amar o próximo, não haveria necessidade de chaves, cadeados, policiais, prisões e tantas outras medidas de contenção. O esplendor de sua luz, Jesus o trouxe para todos nós, sem exceção, e o fez com todo o seu amor. Quanto mais necessitado e carente o ser humano, mais ternura e mais comoção desperta no coração do nosso Mestre. Então, quando Jesus fazia suas lindas prédicas, lindas pregações públicas, todos se modificavam em relação a Deus e também na sua relação com Deus. Óbvio que houve muitos rebeldes que não souberam absorver essas bênçãos todas, repudiavam o divino amor de Jesus. Quando Ele nos escolheu para formar o seu rebanho aqui na terra, Ele frisa e João registra em seu evangelho. Foi Ele quem nos escolheu e nos tange até hoje pacientemente pelos caminhos da evolução. Essa caminhada é a nossa vida aqui na terra. E nossa vida aqui na terra é apenas um estágio. E esse estágio, na verdade, é uma jornada de caráter espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, versículo 25, o Espírito São Luís, que foi o rei Luís IX da França, nos explica que a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária. Por quê e para quê? Para que eles, espíritos, possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. Desde que nós nascemos, meus irmãos, iniciamos nosso regresso ao plano espiritual. É muito importante que ajuntemos, pois, só o que vamos levar conosco. Daí porque não nos devemos iludir com as coisas da matéria. Preocupemo-nos com o que vamos levar ao regressarmos ao mundo espiritual. É nessa divina jornada espiritual que realizamos enquanto encarnados que Jesus nos reergue nos momentos de desânimo, em que nossas almas estão quebradas e desvigoradas. Ele continua sempre a nosso lado,
nos curando as dores e nos cicatrizando as feridas. A Jesus foi concedida toda a autoridade na terra e no céu. Isso está registrado em Mateus 28:18. A Jesus foi concedida toda a autoridade na terra e no céu. Que maravilha! Ele, detentor de tanto poder, misturou-se às populações e caminhou com os homens em suas aflições. Nosso Senhor jamais se ofendeu com as mesquinharias dos brutos e suas imposições egoísticas. Tolerava e tolera pacientemente a ignorância, o azedume, a incipiência do ser humano. Todos nós sabemos que ainda hoje há muitos que, vaidosos, continuam a manter suas intransigências, alimentadas pelo orgulho e pela ignorância. Espírito puríssimo do universo, Jesus se comportava tranquilo e generoso, muito comovido com nossa ignorância, nossa maldade, nosso egoísmo. Jesus aguarda o momento em que, graças a determinadas circunstâncias da vida material, a dor nos faz procurar por Ele, rogando seu amparo. Fazia suas lindas pregações, oferecendo-nos o seu amor. Por exemplo, em Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 a 30, Jesus suavemente fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Qual é o jugo de Jesus? Qual é o jugo que ele nos impõe? É a nossa submissão à vida. Nós recebemos de presente a vida e devemos vivê-la com muita atenção, sempre lembrando que é uma jornada espiritual. E qual é o fardo de que ele fala? O fardo é o peso das nossas responsabilidades. Todos nós temos responsabilidades, todos. Então, atentemos a elas e tratemos de cumpri-las, porque este, além de ser um doce pedido de Jesus, é uma imposição também na sua infinita sabedoria. E se nós conseguíssemos viver com humildade e jamais perder a oportunidade de praticar o bem, duas virtudes muito propaladas pelo Divino Mestre, a humildade e o bem, haveria na Terra uma nova humanidade. Mas ele tomou a si a sofrida missão de nos ajudar de perto a construir nossa edificação espiritual. Para nós foi maravilhoso saber que o Deus de Moisés não existe. Deus é para nós, para todos nós, esse Pai compreensivo, amoroso e compassivo. Um Deus de amor, um Deus que entende nossa natureza, que conhece nossas fraquezas. Deus que quer nos ver progredir. Porque como nosso divino Criador e Pai, quer que evoluamos, quer que saiamos do atraso em que a humanidade toda ainda vive, ainda se encontra. É para a nossa evolução, para a nossa felicidade, que temos que suportar as consequências de nossos atos. Como, aliás, já vimos. Nós, quando sofremos, não temos que botar a culpa em Deus e nem encarar a dificuldade momentânea como sofrimento. É consequência de algum equívoco que nós cometemos. E nós queremos, pelo automatismo divino da consciência, nós queremos passar pela mesma prova que nós impusemos ao nosso irmão. Mas Jesus revelou-nos que veio para servir e não para ser servido. Quanta abnegação, meus irmãos! Quanta humildade! Dialogava gentil e demoradamente com aqueles pobres coitados que estavam ainda nas sombras. Jesus lhes abria os ouvidos e, com o poder da compaixão, ele conseguia acender uma luz divina que erradicava
as trevas do caminho, sempre nos ajudando, sempre nos tutelando, sempre nos deixando aprender com a consequência de nossos atos. Todavia, antes de Jesus descer à terra, a crosta terrestre, há mais de 2000 anos, Jesus enviou à terra espíritos de sua equipe em missão, a fim de preparar nossos corações para receber as nobres lições do amor crístico. No mais alto sentido da palavra, o amor de Cristo. Jesus, a todas as culturas, cada pátria tem sua cultura, Jesus inspirou, explanou e exemplificou a necessidade de optarmos pelo bem como nosso ideal. E é por isso que devemos eleger, para a eternidade, a prática do bem como nossa filosofia de vida. Fazer o bem, não importa quem. Os ensinamentos de Jesus resumem tudo de que a humanidade necessita para solidificar a união entre os povos e seu entendimento equilibrado. Gandhi, que era um indiano, um advogado formado em Londres, e a Índia era subjugada pela Inglaterra, Gandhi era um grande amante da paz. Ele conseguiu doutrinar o seu povo todo para a não violência. E no silêncio, apenas com manifestações à vista, ele conseguiu vencer o grande óbice da imposição do domínio da Inglaterra. Na verdade, Jesus, sempre promovendo esclarecimentos às pátrias de então, regava com a energia de seu infinito amor os solos crestados dos corações sofridos. E nosso amado Senhor Jesus, como o mais lídimo representante de Deus aqui na Terra, se entregou com extrema dedicação à sua missão de mestre da mansuetude, mestre da humildade, mestre do amor crístico. Quando nos tornarmos aptos a voltar nossos corações com toda a nossa convicção para o Divino Amigo, nós jamais deixaremos de seguir seus ensinamentos. Jesus nos mostrou quão importante é a divina vitalização da alma. E o que é vitalização da alma? É nós nos esforçarmos muito, muito mesmo, para angariar virtudes que nos permitam realmente amar, no sentido mais nobre da palavra, que nos permite despertar em nós o desejo de nos desvencilharmos do supérfluo. Não queiramos o supérfluo, não percamos tempo com as coisas materiais. Vitalização da alma é desenvolver o amor que nos faz optar pela solidariedade. Vitalização da alma é alimentarmos pensamentos edificantes e sentimentos nobres. E assim, aos poucos, seguindo Jesus, cultivaremos a humildade, o desejo de servir em vez de sermos servidos, despojamo-nos da prevalência. O que é prevalência? É aquele desejo que quando a gente está falando com alguém, ou numa roda de amigos, ou numa classe dando aulas, nós queremos prevalecer. Nosso pensamento que tem que estar presente, a última palavra tem que ser nossa. Mas, seguindo os ensinamentos de Jesus, nós não precisamos mais disto. Não precisamos prevalecer. Não precisamos mais ter a última palavra. Vitalizando nossa alma, nós estaremos alcançando os objetivos do Espírito neste estágio que fazemos aqui na Terra. E levando a sério a oportunidade de estagiar na vida material, estaremos também vitalizando nossa alma, vivendo decentemente, honestamente, procurando realmente desenvolver o amor ao próximo. É necessário que nós aprendamos, é para isso que nós estamos aqui, e é para isso também, foi para isso que ele desceu a este mundo tão hostil, ainda tão grosseiro e ainda tão cruel. Vitalizaremos muito mais nossa alma se nós conquistarmos as virtudes
da paciência, da tolerância, principalmente dentro de casa, da humildade em qualquer lugar, da aceitação inteligente daquilo que nós não temos o poder de mudar. Existem coisas que só Deus pode mudar, mas existem coisas que só nós podemos fazer. Mesmo Deus nos amando muito, Ele não interfere em nosso livre-arbítrio. Nós somos livres para escolher. Então, só nós podemos fazer, só nós podemos nos educar, só nós podemos mudar o nosso gênio, o nosso temperamento, ou seja, aquilo que chamamos de reforma íntima. E devemos também, ao desenvolver essas virtudes, aprender a não falar mal de ninguém, ninguém. Fazemos tudo para sermos o oposto da maledicência. Vamos aprender a ouvir, vamos aprender a ser solícitos, prestativos e fraternos. Em diversas passagens do Evangelho estão registrados os alertas de Jesus de forma inconteste, de que nossa vida verdadeira é a vida espiritual. Nós vamos citar só 3 exemplos que estão muito coligados. Quando Jesus nos aconselha, não ajunteis tesouros na terra. Então, para que juntar tesouros na terra? Enriquecemos tanto, de repente, temos que voltar para o mundo espiritual. Não levamos nada de material. Um outro exemplo de vida espiritual, que é a que prevalece, quando Jesus diz a seus apóstolos, vou preparar-lhes lugar. Isso também está em João. Isto no capítulo 14, no versículo 2, quando ele explica, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, o ser humano pensa, até cientistas ilustres pensam, que a Terra é o único mundinho pequenininho que é onde nós habitamos, seres humanos habitam. Não, na casa de nosso pai há muitas moradas. E Jesus foi intrépido em sua missão e foi fiel ao Supremo Senhor até a cruz. Mateus, no seu Evangelho, do capítulo 26, no versículo 39, relata que Jesus, carregando a cruz pesada, todo machucado, suando, misturando sangue com suor, com os espinhos da coroa que ele recebeu como sátira, como gozação. Jesus cai e bate o rosto no chão e ergue os olhos e pede, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas no mesmo instante, Jesus se conscientizou de que não era a vontade dele que devia prevalecer, mas a vontade de Deus. E ele disse, não, Pai, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Portanto, meus irmãos, nos momentos difíceis, física ou espiritualmente, confiemos em Deus. Nestes tempos de pandemia, nós temos, mais do que nunca, colocar o amor ao próximo em prática. E às vezes nós mesmos nos desanimamos, às vezes choramos, às vezes sentimos medo. E tudo isso é humano. Nesses tempos de dificuldades que nós estamos atravessando, tem muita gente que por ficar preso dentro de casa, forçosamente, vai entrando numa mudança na atmosfera psíquica negativa, mas nós temos recursos de mudar isso tudo, buscando a prece, conversando com Jesus, falando com Ele. E vamos observar que nesses tempos de pandemia, de quarentena, de desemprego, de desequilíbrios financeiros, está muito grande a disputa pelas vantagens. É a ganância, principalmente, da indústria do comércio, aumentando os preços, diminuindo a dimensão dos produtos, isto de forma geral, todos querendo levar vantagem. Acautelemo-nos. Não nos esqueçamos que a nossa passagem por aqui é breve. Em vez de levar vantagens, que consigamos amar o próximo, respeitar o próximo, às vezes uma palavrinha, mas nós temos que ter senso crítico e avaliar a possibilidade dessa aproximação com o próximo, um morador de rua, por exemplo.
As drogas estão soltas, mas nós podemos orar por ele, nós podemos pedir força e coragem para ele continuar vivendo uma vida restauradora. E essa ganância do comércio é causada pela falta de ética, pela falta de elegância perante Deus, pela falta de respeito ao próximo. E todos esses comportamentos reprováveis e muitos outros fazem com que nós mudemos nossa vibração espiritual e percamos a capacidade de sentir a presença de Deus. Porque nós não conhecemos Deus, não sabemos como é Deus, não entendemos como é que um ser pode estar no céu, na terra e em toda parte do universo ao mesmo tempo. Mas nós sentimos a presença desse ser. Então, quem faz por onde levar vantagem perde suas boas vibrações e, consequentemente, perde a capacidade de sentir a divindade. E para brilhar a nossa luz, pequenina ainda, como Jesus nos deseja, nós temos que seguir as lições dele. Foi para isto que ele encarnou no planeta Terra. E ele próprio diz: vim ao mundo para salvá-lo, não para julgá-lo. E encerrando, então, meus irmãos, listemos abaixo em que aprendizado vamos nos concentrar para não decepcionar nosso amado Mestre. Vamos aprender, então, as virtudes da renúncia. São pequenos exercícios que podemos fazer em qualquer lugar, no local de trabalho, na nossa casa principalmente, na roda de amigos. Vamos aprender a simplicidade, o despojamento. Precisamos de tão pouco. Então, vamos manter a tranquilidade e vamos cultivar a fé inabalável. E cultivemos também uma intrépida confiança nos insondáveis desígnios de Deus. Quem confia em Deus e se esforça por seguir os ensinamentos de Jesus, nada tem a temer. Terminando aqui nosso estudo, vamos agradecer a Deus na oração de encerramento dos trabalhos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, aquele que está no comando de tudo. Agradecemos a Jesus Cristo, nosso Senhor, que desceu dos páramos do infinito e veio nos ensinar o amor, a tolerância, a paciência, a bondade de coração. E agradecemos a vida, onde temos recebido tantas bênçãos. Vamos vitalizar as nossas almas para que possamos levar muitas virtudes conosco na nossa volta ao plano espiritual. Tudo de bom para todos, meus irmãos. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. E que nós nos lembremos sempre no começo do dia e no fim do dia, pelo menos, de agradecer a Deus por tudo. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Boa tarde, meus irmãos.